novos padrões do associativismo no Brasil. Atuamos como uma rede sólida e humana para aqueles que confiam na força do trabalho. Com tecnologia, inteligência de mercado e profissionais altamente qualificados, temos um papel fundamental que impacta na vida de mais de 34 milhões de brasileiros. Venha fazer parte da rede que mais cresce. Venha ser Total. Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o programa Dose de Prosa com Jair Berlobe. Olha nós aqui de novo. Espero que vocês estejam gostando do que a gente está apresentando para vocês. Não sei se vocês perceberam, nós trazemos aqui pessoas importantíssimas no mercado farmacêutico ou mesmo fora do mercado farmacêutico. Mas cada um que vem aqui tem uma história diferente, uma história de muito valor. E hoje não será diferente. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa que eu conheço há não tanto tempo, mas eu conheci a história dela e me surpreendi. Se tem história de sucesso de pessoas que eu já entrevistei, essa é uma das que vai estar lá na frente. Quero apresentar para vocês André Vani, da empresa Service Pharma. André, seja muito bem-vindo aqui no meu programa, viu? Vamos ouvir a tua história, rapaz. Muito obrigado, seu Jair. Dizem que o ser humano, né, ele tem que passar por algumas conquistas de aprovação, né? Escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho. Eu diria que no ramo farmacêutico tem que passar pelo seu programa, pelo Dose de Prosa. Opa, então, isso é bom. É um momento de orgulho, é um momento de poder compartilhar um pouco dessa nossa vivência no mercado e uma honra muito grande estar conversando com o senhor. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos começar o André Vani contando um pouco da vida pessoal, para a gente conhecer bem você e depois nós vamos partir para negócio. O que você fez na vida? Muito bom. Eu tenho 52 anos, sou casado. Menino ainda? Menino ainda, né? Católico, 2 filhas maravilhosas, 2 netinhos. Contar um segredo aqui para quem não sabe. Ter neto é melhor que ter filho, é delicioso. Então essa é um pouco da minha história. Sou natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, radicado e criado no Paraná, em Curitiba. E já me considero um paulistano, vivo em São Paulo há pelo menos 30 anos, então já me tornei um paulistano de coração. Opa, seja bem-vindo. Muito obrigado. André, todas as pessoas que eu já entrevistei, que são do mercado, que trabalham com a Drogaria Total, onde eu estou, eu sempre pergunto sobre o início da carreira. E eu já ouvi histórias interessantíssimas sobre o começo da carreira. Eu quero saber de você, rapaz. Como foi o começo da sua carreira? O que chamou mais atenção nesse início de carreira? Como é que foi? Eu acho que, resumindo, foi precoce, inusitado e um pouco forçado, eu diria, seu Jair. Eu tinha 13 anos de idade, lá no sul do país, em Curitiba. Mamãe cuidava de 3 filhos, 3 marmanjos já na visão dela, né? E passou uma Kombi pela rua, anunciando uma contratação numa empresa chamada Distribuidora Santa Cruz. Mamãe de saco cheio, né? Lá a gente tem alguns termos específicos, né? Um deles é o tal do piá, né? Ô piá, tá vendo isso? Vai fazer alguma coisa. E eu me candidatei. Na verdade era um trabalho de etiquetação, era um trabalho provisório, né? Um trabalho naquela época de hiperinflação, de aumento de preços. Que ano que era, André? Que ano que Isso era? aí era 1984, 85. Época de hiperinflação, então a distribuidora tinha que etiquetar os seus remédios para poder distribuir. E junto, sei lá, de 200, 250 pessoas, entrei nesse trabalho temporário na Santa Cruz. Comecei como etiquetador de medicamentos no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Às 11 horas da noite, eu etiquetava remédio num depósito e ali começou minha carreira de forma coincidente, inusitada e por uma certa pressão,
no ramo farmacêutico. Foi de livre e espontânea pressão. Digamos que sim. Mas, rapaz, eu com certeza já tive, como eu te falei, algumas coisas interessantes. Mas começar a carreira aos 13 anos de idade, numa véspera de Natal, às 11 horas da noite, rapaz, essa com certeza vai ser a vencedora, viu? Vai ser a mais diferente de todo o tempo que eu já gravei aqui. E o bacana de tudo isso é contar com orgulho, né, seu Jair? O trabalho, né, os valores, os nossos princípios são o que nos enobrecem, né? Então, a gente sabe que o mundo muda, as visões mudam, mas eu continuo falando com muita honra, com muito prazer de ter começado a assumir minhas responsabilidades como pessoa, como profissional, na ajuda do lar, na ajuda da minha família, com 13 anos de idade. Isso só me fez bem. E para aqueles que eu conto, eu tento estimular, porque conhecimento, trabalho, dedicação, não fez mal a ninguém, nunca faz. Não fez mal à minha infância. Talvez não tenha tido a melhor infância do ponto de vista de quantidade, mas eu consegui suprir com qualidade e o trabalho me ajudou com isso, com certeza. Caramba, rapaz, 13 anos, véspera do Natal, 11 horas, começar a trabalhar, começar a vida de trabalho. Com certeza é a mais interessante que eu já fiz aqui no programa, viu? Você vai ganhar o prêmio de primeira colocação. Mas e depois disso? O que aconteceu, rapaz? Começando com 13 anos. E aí? Eu diria, né, que, complementando, né, o prêmio para mim já é o fato de ter conseguido começar a trabalhar com essa idade, sabe? Momentos mudam, né, visões mudam, mas foi muito importante para mim a rimo de família nessa época, de apoiar minha mamãe, de ajudar no cuidado dos meus irmãos, de começar a estruturar, mesmo que sem saber uma história, uma carreira profissional. Então, eu peguei aquilo já, seu Jair, como um grande desafio. O meu primeiro desafio era entre 250 pessoas aproximadamente, ser efetivado na Santa Cruz, né? Porque esse era um trabalho temporário, trabalho de pouco mais de 15 dias. Infelizmente fui classificado lá, numa primeira seleção 150 pessoas, depois 100, depois 50, não me lembro perfeitamente, mas fomos selecionados em 10 ou 12 pessoas aproximadamente. Puxa vida, e você continuou por alguns anos, foi crescendo? Sim. Ali eu comecei efetivamente minha carreira, né? Eu brinco, né, hoje com os meus clientes, imaginem o senhor, né? Com 13 anos de idade, eles me deram uma diretoria, uma gerência, né? Longe disso, né? Comecei como devia começar, puxando caixa, trabalhei em todas as áreas da logística, né? Do depósito na época, recebimento de mercadoria, separação, conferência. Algum tempo depois, um ano e meio depois, me tornei o encarregado dos processos de etiquetação de medicamentos. Com 14 anos. Com 15 anos praticamente, né? E desenvolvi ali toda a minha primeira parte, minha primeira vivência, numa área que eu gosto muito, que é a logística também. Mas é claro, né, que já com, eu diria que o vírus da área farmacêutica já me picou, né? Já tinha me picado, e eu falei, eu quero mais. E eu comecei a entender talvez uma das grandes características que norteou a minha vida, seu Jair, o inconformismo, no bom sentido, a vontade, a ambição por informação, por respostas, né? Então eu comecei sempre a ser um questionador positivo, né? Como que eu faço esse processo de forma melhor? Como é que isso aqui pode me ajudar a entregar um resultado melhor lá para o nosso cliente? Isso começou a abastecer essa visão questionadora, que depois naturalmente remeteu para uma área de inovação, de técnicas, metodologias, etc. Então essa foi a minha primeira parte, né, no Grupo Santa Cruz, complementando um belo dia num processo de seleção, tinha uma vaga para a área de compras. Eu, lá dos seus 14, 15 anos, me candidatei. Naquela época as estruturas comerciais, né, nas empresas eram muito inchadas, né?
tinha assistente, secretário, auxiliar, comprador, gerente, diretor. Eu comecei naturalmente lá no último dos últimos, né? Mas ali começava a minha carreira naquilo que realmente criou minha grande paixão, né? Que me remeteu para o varejo, que me remeteu para a área de tecnologia, para a metodologia, que foi a área de compras. Comecei a trabalhar na área de compras, cheguei até a gestão, né, da área de compras na área de perfumaria na época, e aí depois vieram outros projetos ainda no Grupo Santa Cruz. Quantos anos você tinha nessa? Quando você estava já mais para... 16, 17 anos, seu Jair. E ali eu fui convidado, na época, a Santa Cruz já era um grupo, uma distribuidora importante no cenário nacional, mas ela não atuava em todo o estado de São Paulo, ela atuava muito no sul do país. E eles me convidaram, né, na época, o seu Gilberto, a família, me convidou para fazer parte de um time que abriria uma filial aqui em São Paulo, inicialmente chamada de Farmacruz, em Osasco, São Paulo. E ali, já com 16 para 17 anos, eu fui convidado para ser gerente de compras dessa filial e ajudar em todo o processo de gestão, participar do comitê que colocaria no ar essa nova distribuidora. Então, com 17 anos, eu vim para São Paulo para iniciar um grande desafio num ramo que eu ainda era um bebê, né? Estava me criando, numa região que eu não conhecia, no mercado que era absolutamente novo, mas extremamente promissor e tudo a ver com uma pessoa que buscava aí, né, a sua ambição por informação, a sua ambição por respostas. Aquilo vinha muito a calhar, na verdade. Cara, agora eu vou falar para você, tá? Eu me impressiono com a tua história. Eu imagino que quem está nos assistindo também vai ficar impressionado com a tua história. Aí eu pergunto para você, 13 a 20 anos trabalhando numa empresa desse porte, tá certo que começando nos lugares certos, mas como é que é ter, hoje é diferente a vida. Foi para você nesse período tão curto, com a idade tão pouca, não deu um frio na barriga com esse tamanho de responsabilidade não? Você não sentiu um pouco, ou já era natural para você, esses desafios? Eu acho que o frio na barriga, né? Eu acho que a preocupação, né? O senhor, né, com todo o conhecimento, com toda a estrada que o senhor tem, o senhor comentava do próprio programa, né? Cada edição é um desafio novo, né? Então, os principais atores, né, seu Jair, dizem que cada estreia, cada evento tem que ter o friozinho na barriga, tem que ter um desafio, sim, né? Sim. Então, eu aprendi que aquilo era mola propulsora. Com certeza, morri de medo por diversas vezes. Eu tinha influência de um caipira lá do sul que ouvia as notícias de São Paulo, que tinha preocupações com segurança. Então, tudo isso naturalmente me preocupava. Mas os objetivos são maiores, né? Os interesses são maiores, a necessidade de realização é maior. E imbuído disso, a gente rompe qualquer fronteira, qualquer adversidade. E não foi diferente comigo, não. Aí eu pergunto para você também, 20 anos, você já com uma bagagem enorme numa empresa fantástica, hoje é mais relevante ainda. E qual foi o próximo passo, saindo da Santa Cruz? O que você foi fazer agora? Imagino eu, já com mais ou menos, sabendo o que queria, mais ou menos por aí. É isso mesmo? Eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha esse conflito positivo do buscar alternativa, da inquietação, né, com a informação, com resultados. E naturalmente, num processo desse, quando você entra numa empresa muito jovem, mesmo em pouquíssimo tempo, com uma carreira absolutamente precoce, né, 17 anos, gerente de compras da principal distribuidora do país já na época, é diferente, é louvável, mas eu precisava de mais. Sempre fui muito adepto, né, à tecnologia,
sempre gostei muito de tecnologia, me antecipava, né? Desde aquela época, né? A gente comentava aqui nos bastidores, né? Nós somos da época dos computadores que chamavam-se de mini, né, da IBM, e que tinham 4, 5 salas aí para perfurar cartão e relatórios zebrados e coisas do tipo. Mas aquilo era a tecnologia do momento. Então, eu precisava disso. E um amigo em comum, um fornecedor na época, me aproximou de uma pessoa muito famosa também na época, que era o Fernando Cabral, um dos candidatos, né, da diretoria do Flamengo, sócio do Ike Batista, o famoso Ike Batista. E eles tinham um grande desafio, seu Jair, desenvolver uma empresa de tecnologia. Por quê? Diziam, reza a lenda, que o Ike Batista, na época, ele, o sócio dele, eles eram meio questionados do mercado. Por quê? Porque o Ike Batista, filho do Dr. Eliezer Batista, da Vale do Rio Doce, tinha todo acesso à informação, a dinheiro, ficou rico com as minas de ouro, aquela coisa toda, e não tinha uma empresa de verdade que fizesse a diferença. Então eles tinham um projeto de tecnologia. E provocaram, um amigo em comum provocou um almoço com o Andrezinho, na época, o pessoal me chamava de Andrezinho na época. Ó, esse menino aqui, ele trabalha no ramo, ele conhece e ele tem uma ideia para vocês. Qual foi a ideia, seu Jair? A indústria, ela usava as informações da venda dos distribuidores para premiar seus promotores de venda. E essas informações eram geradas por meio das vendas que a distribuidora fazia, gerava os relatórios zebrados que ia para uma área da indústria. E eu levei essa ideia para eles. Vamos desenvolver um sistema para automatizar esse processo para a indústria. E eles compraram a ideia na hora e por lá eu fiquei 2 anos como diretor comercial, como diretor de projeto. Então nós construímos a solução, nós levamos aquela solução para o mercado farmacêutico, para as grandes indústrias. Deixa eu te perguntar a pergunta. Claro, claro. Ike Batista, o sujeito extremamente famoso, controvertido, empreendedorista, fez miséria, chegou a ser o mais rico do mundo. Como é que é trabalhar com a pessoa? Você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Cheguei, como é que é trabalhar com a pessoa dessa? Cheguei a conhecer, trabalhei naturalmente, não na esfera do primeiro escalão dele, mas tive algumas reuniões com ele. Eu aprendi uma coisa, sabe, dentre as várias que a gente aprende, né? Eu costumo dizer, seu Jair, que a gente lê um livro por dia, pelo menos. Cada conversa que eu tenho, eu estou lendo um livro. Então, eu tenho uma conversa com uma pessoa como o senhor, eu estou lendo uma enciclopédia, né? Então fica fácil de pôr o título e de tudo aquilo que eu aprendi nessa leitura do dia. Não foi diferente com o Ike Batista. O Ike Batista, como todo gênio é meio indomável, né? E ele também demonstrava, né, as suas características indomáveis, mas era um gênio. Então, com ele, com Fernando Cabral, com engenheiros da Embraer, nessa época eu tive acesso a engenheiros da Embraer, fora da minha realidade, fora do meu mundo. O que eu precisava era ler o livro do dia. O que esse cara pode trazer de diferente para mim? Então, eu nunca me apeguei a chancelas, eu quero, é o título do livro no final. Inclusive, muitas vezes, nesse tipo de relacionamento, o título era: cuidado, não faça isso que ele fez. Cuidado, isso não vai fazer bem para a sua carreira. Então, eu sempre usava dessa forma, seu Jair. André, eu tenho percebido aqui, todo mundo está percebendo também, nós estamos falando, você está contando a sua história fantástica, começando com 13 anos, mas eu percebo que você está trabalhando para outras empresas, grandes empresas com certeza, mas outras empresas. Você imaginava ter o seu negócio próprio? Já tinha essa ideia na cabeça de empreendedorismo? Instintivamente acredito que sim, mas a gente sempre precisa de mestres, né? De gurus, de orientadores. Eu tive alguns na vida. Um grande amigo, um grande tutor me falou: André, você é uma barriga de aluguel. Você sofre, você pare
e você entrega O filho. o filho. Está na hora de você ter o seu negócio. Você é uma pessoa de projetos. Você é um inconformado. Você vive de projetos. Pense em montar o seu negócio. E isso naturalmente, né, as coisas não acontecem imediatamente, né, seu Jair? Mas isso me fez refletir demais. Primeiro, até que ponto, com aquela idade, mesmo tendo uma carreira muito precoce, eu tinha essa condição de poder apoiar outras empresas, outros gestores, mas começa-se com desejo, né? Começa-se com plano. E eu coloquei esse plano na minha vida. E aí dizem, né? Alguns dizem que é sorte, né? Mas eu costumo Tem gente que acredita que é sorte. A gente acredita que é sorte, até porque quanto mais eu trabalhei, Mas mais eu estudei, mais eu dediquei, mais sorte eu tive. Você vê como é que é, né? Me aparece uma empresa chamada Grupo Martins, maior atacado da América Latina. Eles tinham um problema logístico muito sério. O Martins já atuava em 95% dos municípios do Brasil, só que o Martins vendia bombril, sabonete. A carga era difícil de compor, a carga ficava cara. Então eles pensaram, vamos trabalhar com remédio? Se eu mandar uma caixinha de medicamento numa carreta, eu viabilizo a carga. E, mais uma vez, amigos em comuns, o pessoal da indústria, falou, tem um rapaz aqui que já trabalhou na melhor distribuidora do país, trabalha com tecnologia, contratem ele como consultor. E foi isso que aconteceu. O Martins me abriu a porta para consultoria. Foi o meu primeiro cliente efetivo. Mais do que o primeiro cliente, foi o primeiro e único por quase 2 anos. Porque o Martins chegou e falou, olha, eu quero o seu trabalho. Quantas semanas você tem para vender? São todas nossas. Mude para Uberlândia e lá você vai nos ajudar. E foi a combinação perfeita, né? Do desejo de realizar, da capacidade que a empresa tinha. O Martins, nessa época, seu Jair, era uma das 3 empresas no Brasil, uma das únicas 3 empresas no Brasil que tinha o seu próprio canal de satélite, que tinha um sistema de roteação, né? de ajuste de frota e carga para mais de 600 carretas, que já tinha um banco como braço financeiro, que já idealizava uma universidade do varejo. Para aquele inconformado como eu, para aquele ambicioso por informação, era o paraíso, né? Então, o Martins foi, sim, essa mola de propulsão do trabalho independente, aí, como consultor independente. Mas você estava com quantos anos? Eu tinha 22 anos, 22 anos, aproximadamente. Cara, o que me surpreende mesmo, positivamente, é isso. Chegar a um Grupo Martins e dizer, quantas semanas você tem? Eu quero todas. Sim. Não é comum, né? Não é comum naquele tempo que o computador não era tanta novidade, não era ainda do jeito que é agora. Sim. Era começo de tudo. Mas aí você sai da Martins. Ainda não era empresa tua. Não era empresa tua ainda. Tá prestando. E agora? Rapaz, saiu do Martins um gigante desse. Trabalhou 2 anos e saiu. Com essa referência, né? Definitivamente eu entendi que eu tinha um papel nesse ramo, né? Eu sempre trabalhei muito nas áreas comerciais, tive uma passagem também, né, já com uma consultoria associada para a Rede Drogão, na época uma das redes referências no mercado nacional, e ali o bichinho do varejo me picou, porque eu vinha com toda a cultura de atacado, distribuição, e o varejo me encantou pela velocidade. O varejo tem uma característica, né? O ponto de venda tem uma característica que qualquer ação gera uma reação imediata. Para o bem ou para o mal. Então o varejo tem essa capacidade, né? E ali eu entendi que carecíamos de solução. Eu trabalhei na área de compras, por exemplo, seu Jair, e eu nunca tive acesso a uma escola ou na faculdade ou num curso especializado. Qual que é a melhor técnica de compra para distribuição? O varejo, né, e mesmo no Martins, na Universidade do Varejo, a gente tinha dificuldade de levar qual que é o melhor conceito para pôr preço, para acertar o sortimento da sua loja, os conceitos de exposição, departamentalização, planogramação. Então,
Ali eu entendi o grande nicho que eu tinha, que responderia aos meus questionamentos. Preciso criar metodologias para levar para o gestor, para o profissional, para o dono da empresa, metodologias e conceitos daquilo que ele não tem acesso na educação convencional. Puxa, aí você criou a sua empresa. Exatamente. E qual a sua empresa? A empresa A Service Pharma, né? A Service Pharma, idealizada em 94, fazendo esse ano 30 anos de história. Com esse princípio, um princípio de não mostrar o que fazer, né? Porque o que fazer todo mundo sabe, seu Jair. Mostrar como fazer. E mais do que isso, pegar na mão e ajudar a fazer, ajudar a implementar. Então, hoje nós entendemos, né, cada vez mais, né, toda área é importante numa organização, toda área tem sua relevância, mas do ponto de vista de negócio, comprar bem, ter um bom sortimento, saber precificar, gerenciar a margem. Arroz com feijão, né? São os alicerces fundamentais de qualquer operação. E tudo isso normalmente, né, originalmente das empresas familiares no Brasil, isso é feito pelo dono, passa para o filho do dono, que passa para um executivo. Então, isso não tinha formatação. A Service Pharma começou a escrever isso. Qual que é a melhor maneira de comprar? O que é conceito de academia? O que é conceito de faculdade que se aplica ao varejo farmacêutico? E ali nós criamos metodologia. E desde então, né, nós estamos falando aí, seu Jair, de mais de 150 grupos atendidos nesses 30 anos. As maiores ou melhores operações do varejo e da distribuição no país foram atendidas ou são atendidas pela Service Pharma. Nunca discriminamos clientes, né? Nós temos clientes de uma loja e clientes de 500 lojas. Nós temos o cliente que está em franca ascensão, que precisa se preparar para continuar crescendo, intensificar crescimento, e tem o cliente que está em dificuldade, que precisa de apoio para a recuperação. Então, passar por todos esses momentos, por todas essas esferas do varejo, nos deu muita vivência. E tudo isso, naturalmente, faz diferença no ambiente de negócio, o senhor sabe, né? Olha, eu vou aproveitar, vou dar um recado aqui. Se tiver alguém do Martins nos assistindo aqui, obrigado, viu, Martins? Por ter levado aqui o André, feito ele o segmento farmacêutico, beleza? Está sendo muito útil para nós. O segmento todo para nós da Rede Drogaria Total está sendo muito legal também. Obrigado, Martins. Valeu demais. Obrigado por esse agradecimento. Eles são fantásticos. Meu coração, parte dele fica em Uberlândia. Nesse ano 2024, você está fazendo 30 anos de Service Pharma. Sim. E você tem você já falou, mais de 150 redes atendidas, pequenas, grandes, distribuidoras, todos os players do mercado. Você tem sócios hoje, tudo, mas como estaria hoje a estrutura? Quem você agregou nessa estrutura do Service Pharma? Como está ela hoje, em 2024? Hoje, na verdade, né, a Service Pharma é a nossa base, é a mamãe do nosso grupo, a gente brinca, né? Eu sou o idealizador, sócio fundador da Service Pharma, mas nós temos operações hoje com outros grupos, né, de negócios, a Expertise, que é uma consultoria especializada num outro nicho do varejo, a Vani Planejamento Logístico. A nossa história na logística é uma história muito forte e a gente retomou o nosso trabalho de consultoria logística, que é muito relevante também. A Esfera, que é o nosso grupo, nosso braço de tecnologia. Então, sempre com time, né, com pessoas. Eu coloquei sempre tudo muito à prova, seu Jair. Uma das questões, né? O senhor sabe disso, o nosso ramo ele é basicamente formado por empresas familiares. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz na minha empresa vai ser familiar. Eu não posso orientar um dono de empresa familiar se eu não conhecer profundamente como é trabalhar no ambiente familiar. Então, por opção estratégica e de competência, é claro, meus irmãos trabalham nos nossos negócios, minha filha trabalha, meu genro trabalha, meu sogro já trabalhou. Por mérito e competência
e por uma visão estratégica. Você não pode levar para o seu cliente uma percepção sem conhecer profundamente as causas, reações e eventuais resultados que você vai ter com isso. Então, hoje a gente tem um time multidisciplinar, meio médicos, meio monstros, né, como a gente brinca. Tem o lado da tecnologia, tem o lado mais conceitual, tem o lado acadêmico, tem o lado simples, mas um princípio que a gente leva em todos os nossos negócios, e a Mamãe Service Pharma sempre determinou para a gente: consultoria sim, mas sem frescura. Lembre-se que vocês atendem seres humanos normais como vocês. Então, a nossa consultoria procura não usar de neologismo, falar 10 palavras, 7 palavras em inglês para mostrar pseudo-conhecimento. A gente procura usar o dialeto, a cadência e se identificar com o cliente. Porque se você não tiver essa identificação, você passa. E o maior orgulho que nós temos, seu Jair, no nosso negócio, grandes diretores hoje das principais empresas no país tiveram o apoio da Service Pharma. Então, nós deixamos legado por onde a gente passa. Isso para a gente é muito importante. Muito bom de ouvir isso, viu? E não é bem assim que funcionam as consultorias. É verdade. Mas há pouco tempo, eu não sei se você que achou o Júlio ou o Júlio que achou você. Júlio é o nosso presidente, tem 11 farmácias em Olímpia e outras cidades. Vocês começaram um trabalho e hoje a central da rede se interessou através do Júlio e hoje vocês trabalham também para nós. Hoje nós temos 643 farmácias, estamos em 326 cidades. O que você fala para mim da estrutura do Júlio e da estrutura do Drogaria Total? O que você achou disso? Como você chegou, nós acho que não conhecíamos você não nos conhecia. Já está há mais de um ano conosco já, né? Já está fazendo mais de um ano. O que você achou disso tudo, André? O que você acha disso tudo? Eu acho, primeiro, encantador, né? E vou definir por que isso. Primeiro, eu trabalho com o Júlio, né? De forma resumida, falar de Júlio, Total Olímpia, de Grupo Total, é evidente, seu Jair, que por onde a gente passou, por onde a gente passa, a gente já viu coisas melhores, mais modernas, com maior resultado, é natural. Mas é a primeira vez na nossa história que nós vimos um grupo, um conjunto de pessoas, uma organização onde a preocupação em fazer o melhor é lema do dia a dia. E isso move montanhas. Isso começou com o Júlio, como o senhor falou. O Júlio é, naturalmente, hoje um dos grandes líderes, se não já o maior líder do ramo farmacêutico no Brasil. O Júlio reúne competências, né, como empresário, como gestor, como político, como articulador, que são raríssimas no nosso ramo. Né? Tudo isso com uma capacidade de gerar aproximação, de gerar negócios, com o coração, alegria e capacidade, humildade. E a humildade que são só dele, né? Quando você vem para o grupo, né? O time que o senhor tem aqui, o time que o senhor faz parte, com o Samuel, com o pessoal da inteligência, de negócios, de consultoria, tem um brilho no olhar, tem uma vontade de realizar. Antes de iniciarmos a entrevista aqui, eu saí de uma reunião com o seu time, acompanhando lá com o nosso sócio, só olhando, o brilho nos olhos, né? Sem pudor em perguntar, seu Jair, mas Service Pharma, como é que eu faço para resolver esse problema nesse cliente? Eu preciso resolver isso. Então, isso faz toda a diferença. Temos erros, temos defeitos, temos acertos, mas o que a empresa tem no seu DNA, essa busca incessante da melhor solução, do melhor resultado, da operação mais rentável, é único e raramente visto, seu Jair. Aí,
Ganhamos o dia hoje aqui com o André. Puxa vida, não tem coisa melhor. Esse é o melhor pagamento que a gente tem. Mas eu pergunto para você, há poucos dias vocês desenvolveram um projeto incrível para nós, chamado Sala de Aula, que me deixou surpreso também. Vocês estão interessados em passar essa consultoria de altíssimo nível para mais lojas nossas. É claro que individualmente ninguém poderia talvez pagar a consultoria pela qualidade que tem. Mas vocês acharam um jeito de dividir isso e fazer com que seja possível que as lojas também tenham todo esse ensinamento de qualidade superior que a loja do Júlio tem, por exemplo, e mais algumas lojas da rede. Como é que foi isso, André? Qual que foi essa ideia? Qual que é esse propósito? Eu acho que todos nós temos, né, como cidadãos, como ser humano, né, a obrigação de pensar no todo, de pensar até onde nós estamos chegando. Então, claro que a gente entende e isso é um negócio para a gente, mas a gente precisa extrapolar muitas vezes. E eu sempre, né, o nosso time sempre entendeu que a gente tinha que ter uma solução premium e o preço justo. Ótimo, nós atingimos esse patamar, mas nós queremos levar uma solução premium a um preço justo para um número maior de players no mercado, né, de agentes no mercado. E isso nos provocou, o Grupo Total nos provocou, né? Poxa, precisamos levar isso. O Júlio tem acesso, o Henrique tem acesso, o Zapata pode ter acesso, mas nós temos centenas de associados. E a Service Pharma encarou isso como um desafio. Nós tabulamos todos os nossos produtos e eu posso garantir, seu Jair, é a consultoria Service Pharma Premium na qualidade que as maiores e melhores redes do Brasil têm acesso, absolutamente lapidada, trabalhada na linguagem e no momento de cada associado do Grupo Total. Então, nós encaramos esse desafio, iniciamos com uma turma já, são vagas muito limitadas porque o senhor falava um pouco da estrutura, eu acho que eu não respondi completamente. Nós temos um time muito seleto. Nosso grupo na consultoria são de 8 consultores que viajam o Brasil inteiro, nós temos consultor que trabalha 50 semanas por ano viajando. Então é uma carga difícil, é um profissional muito raro e nós dedicamos uma parte dessa estrutura para atender o projeto Sala de Aula. Eu não tenho dúvida que é um divisor, né, no Grupo Total e no varejo farmacêutico, e aquele que participar pode ter certeza, será o melhor MBA de varejo que o seu associado terá acesso. Porque, mais uma vez, na linguagem clara, no conceito Service Pharma, sem frescura, na máxima do que fazer, como fazer e vamos fazer. Então é um projeto que não é só nosso, ele é um projeto criado, concebido e viabilizado em conjunto com o Grupo Total. Então, associados da Drogaria Total que estão nos assistindo aí. Olha só, gente, o que está acontecendo no Grupo Total. Uma diretorias absolutamente comprometidas, um presidente que se entrega totalmente, o Júlio, com todos os seus diretores, com uma empresa que não está só interessada em faturar, pessoal, está interessada em passar qualidade para todas as nossas lojas. Te agradece, viu, André, pelo que fizeram aí. Parabéns para a nossa diretoria pelo comprometimento, pela visão de futuro que tiveram. Então, meninos da Drogaria Total, presta atenção. Você não conseguiu dessa vez, mas presta atenção de você se cadastrar também nesse empreendedorismo. André, cara, nós poderíamos ficar aqui conversando, né, rapaz? Tarde inteira, gostou demais de ver empresas desse porte, mas já em ritmo de encerramento, aí eu vou te provocar. Eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos diretores, para o nosso presidente, para nossos associados, nossos colaboradores e para proprietários de farmácia que estejam nos ouvindo e que estão independentes. Entendi. Então vamos lá, para o nosso presidente. Mensagem. Posso deixar por último, presidente? Pode, presidente. Esse está guardado. Fechou. Nossos diretores. Diretores, dado é informação que gera ação.
que eu quero dizer com isso? Diretoria do Grupo Total e para todos os diretores do varejo e outros segmentos do mercado. A gente está num momento, né, e nós somos uma empresa que vende informação, que vende indicador, que vende tecnologia, mas nós estamos num momento que as pessoas elas estão se tornando muito dispersas e as direções muito dispersas, porque ela acaba analisando tanta informação e acaba não tendo base para tomar as melhores decisões. Então, dado a informação que gera uma ação, vamos ser mais práticos, mais diretos. Leia um livro chamado Gerência de uma Página. Se nós não tivermos condição de avaliarmos o nosso negócio em uma página, alguma coisa está errada. Para os nossos associados. Associados do Grupo Total. Isso é mais do que uma mensagem, é uma provocação, né, no bom sentido, e um alento, eu diria. Senhores associados, nós estamos no mercado onde já não é mais o grande que ultrapassa o pequeno. É o ágil e preparado que ultrapassa o lento e acomodado. Esse time daqui é ágil e preparado. Quem embarcar com o time do Grupo Total vai ultrapassar o lento e acomodado. Eita! Os nossos colaboradores. Colaboradores, vocês ouviram uma história aqui de um ex-jovem, né? Jovem ainda no espírito, Menino. né? Que teve, num outro momento, acesso à informação, acesso a opções. E vocês têm tudo na mão hoje. Conhecimento é tudo. Dediquem verdadeiramente 15 minutos do seu dia. 15 minutos, ao invés de ver o tal do TikTok, de dar piadinha daqui, dar risadinha de lá, dar fofoca de acolá, usa 15 minutos para ver a história dos empresários, para ver histórias de modelos de varejo de sucesso, histórias de construtores, histórias de família. Isso faz a diferença. Conhecimento dá poder. O poder do conhecimento gera realizações. Realizações trazem resultados e crescimento para todos. Prestando atenção aí, pessoal, vai anotando aí no caderninho, hein? Para proprietários de farmácias que estão independentes, qual que é o caminho para eles? Primeiro, por que vocês ainda são independentes? Senhores, eu vou usar até a máxima da Service Pharma, né? Sozinho, você no máximo sabe o que fazer. Como que você vai fazer? Quem vai lhe ajudar a fazer, a realizar? Então, participar de grupos associados, de grupos como o Grupo Total, é a união perfeita do que fazer, do como fazer e do vamos fazer. Hoje, no mundo inteiro, especialmente no varejo farmacêutico, as maiores histórias de sucesso são de grupos cooperados. O varejo alimentar cresce mais o pequeno e médio cooperado do que a grande rede. No varejo americano cresce mais o pequeno e médio cooperado do que a grande rede. No Brasil isso já está acontecendo. O que você faz longe disso? Vem para cá, vem para o melhor grupo do Brasil, Grupo Total. Bacana. E agora, para terminar, cara, infelizmente, para terminar, fala do nosso presidente, Júlio César Martins. Júlio Pescador. Júlio, você é uma inspiração, amigo. Você é um motivador nato. A Service Pharma, veja bem, né? O seu Jair a gente conheceu há pouco tempo. É uma empresa extremamente conhecida fora de São Paulo, o que é até natural, né? A gente levou a nossa solução muito mais para fora de São Paulo no início do que hoje. E você nos trouxe para cá, para São Paulo. Você é nosso padrinho, você é um tutor, você é um parceiro, você é um cliente, baita cliente. E nós nos sentimos muito honrados de participar dessa história. Da história da Total Olímpia, da história dos seus empreendimentos, da história aqui com o Grupo Total. Então,
Espero que Deus te dê muita força, muita luz para você, para o seu Jair, para o Samuel, para esse time todo, porque o mercado precisa de pessoas assim, a sociedade precisa de pessoas assim. Muito bom. Mais alguma coisa para falar? Tem mais alguma coisa para falar? Agradecer mais uma vez, seu Jair, agradecer de coração, é muito momento ímpar que a gente leva para o resto da nossa vida, com certeza. Agradecer muito sempre a Ele, né? A Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a minha família, meus irmãos, meus sócios, nossos colaboradores. Nós sempre representamos alguém, né? A gente está aqui em nome dele, em nome deles, né? Então, só agradecer e me colocar sempre à disposição de vocês, como eu brinco sempre, formal e informalmente. Meu telefone está sempre ligado para ajudar, para vender consultoria, para apoiar intelectualmente, para trocar informação, para contar fofoca de mercado. Estamos sempre juntos. Rapaz, foi um prazer enorme conhecer bem a sua vida. Eu, como falei, faz pouco tempo que eu te conheço, mas você está de parabéns pela vida que você construiu e pelo trabalho que você desenvolve com a tua turma. Foi um prazer imenso. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal, com a graça de Deus. E rompendo os padrões do associativismo no Brasil. Atuamos como uma rede sólida e humana para aqueles que confiam na força do trabalho. Com tecnologia, inteligência de mercado e profissionais altamente qualificados, temos um papel fundamental que impacta na vida de mais de 34 milhões de brasileiros. Venha fazer parte da rede que mais cresce. Venha ser Total.